com alegria e com emoção que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante que é sobre a morte. Como a doutrina espírita conceitua a morte? Qual a diferença que há entre morrer e desencarnar? O porquê tantas pessoas ainda têm medo da morte? E o que de fato levamos deste mundo após a nossa morte, o nosso desencarne? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa e vocês são os nossos convidados a participar. Os nossos telefones já estão aí na tela, você pode ligar, você pode enviar sua mensagem de texto. Também você pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça a sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@alep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja por dentro tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Morte, este interessante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, o nosso amigo Paulo Brum. Paulo, que satisfação e alegria contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Igualmente, Madeira. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Nós ficamos muito felizes de estar aqui junto conosco, contribuindo com o programa e trazendo um tema que é um tema que nos desperta a atenção de todos nós. E é um assunto, Paulo, que se diz respeito também a todos nós. A todos nós, exatamente, né? Porque é uma coisa que todos nós vamos passar por isso. Né? Todos nós vamos passar. E já te pergunto então, Paulo, como a doutrina espírita ela conceitua a morte? Bem, a morte é um dos problemas mais difíceis que a gente tem de ser enfrentado. Por quê? Porque a morte sempre foi cercada de muitos mistérios, de muitos aparatos fúnebres, de muita superstição, né? Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece que a vida não termina no túmulo, né? Que o fenômeno morte, como aniquilamento, digamos assim, como destruição total, como uma separação eterna, não existe. E por que ela não existe? Porque nós somos espíritos e, como tal, nós somos imortais, nós somos eternos. O que morre, na realidade, é o corpo físico. Este corpo biológico que nós conservamos, né? Esse sim, esse morre e volta para o laboratório da natureza. O espírito segue a sua jornada evolutiva rumo à perfeição, para a qual ele foi criado, né? Então, morte é apenas uma mudança de plano. Sai do plano espiritual sai do plano físico para o plano espiritual. É o fenômeno pelo qual o espírito deixa o corpo, se afasta definitivamente do corpo. Esse é o que nós conceitamos. Então, a morte é apenas, deixamos aqui o nosso corpo físico. Só o corpo físico. Só o corpo físico. O biológico fica aqui. O biológico fica aqui. O espiritual é eterno e continua a sua jornada, sua evolução. E qual a diferença, Paulo, entre morrer e desencarnar? Qual é a diferença? Bem, a morte ocorre quando cessa a vida orgânica. Cessa a vida orgânica, aí ocorreu a morte. E o desencarne ocorre quando o espírito se afasta do corpo, ou seja, se liberta do corpo. Então, aí ocorre o desencarne. E essas duas coisas, elas não ocorrem simultaneamente, né? Elas têm um espaço de tempo entre um e outro para acontecer. Eu gostaria que você me explicasse melhor isso. Né? Porque exatamente, Madeira, porque a desencarnação ela é o fim de um ciclo biológico, o desencarnar. Assim como reencarnar também, né? Só que a desencarnação é pior, é mais difícil. Por quê? Porque na reencarnação nós podemos estabelecer um princípio de início e fim. Por exemplo, na reencarnação, quando é que ela inicia? Ela inicia na fecundação e vai terminar por ocasião do nascimento. Na desencarnação, eu não tenho parâmetros para estabelecer quando começa a minha desencarnação e quando ela vai terminar. Certo. Tá? Então, é um processo muito difícil. Né? Por quê? Porque depende de várias coisas, depende do apego do espírito às coisas materiais, depende da quantidade de fluido vital que esse espírito contém. Então, é muito complicado a gente estabelecer isso aí. Né? Mas a morte, digamos assim, ela é fundamentalmente, ela é biológica, a morte é física, ao passo que o desencarne, ele é espiritual.
Quem se encarrega do desencarne são as equipes espirituais, espíritos especializados nessa tarefa de fazer o desligamento do espírito do corpo físico. Né? Quer dizer, então, ela não ocorre ao mesmo tempo. E na questão 136, lá do Livro dos Espíritos, a questão A, ela nos diz o seguinte, que a vida orgânica, ela pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, o que eu posso dizer que o indivíduo, por exemplo, não morreu, mas já desencarnou. Quer dizer, eu não estou morto, mas já estou desencarnado. Como é que acontece isso? Por exemplo, nós podemos manter um indivíduo, uma pessoa, num hospital, numa UTI, entubada, tá? Se a pessoa está entubada, com drogas, recebendo uma medicação, recebendo alimentação através de medicação, na qual aquele corpo não tem mais nenhum espírito. O espírito já se mandou dali. Né? Então, quer dizer que a pessoa, digamos assim, não morreu, mas já desencarnou, o espírito já se mandou, já foi embora. Um outro aspecto é, no caso também, naquelas doenças terminais, quando o espírito já está em um sofrimento de agonia, ele já não tem mais consciência de si, já não reflete mais nada. Então, muitas vezes, ali é só um fluido vital que está se esgotando, o espírito muitas vezes não está mais ali. O espírito já passou para a espiritualidade. Então, esse é o aspecto que a gente fala, de que o indivíduo morreu e não desencarnou. Pode acontecer o contrário também, né? Que o indivíduo, por exemplo, morreu, mas ainda não desencarnou. Né? Que é o seguinte, que você pode, por exemplo, assim, sofrer um acidente. Né? Tu só pega o carro, anda de carro, por uma questão qualquer, e tu sofre um acidente. Aí tu tu morre abruptamente. Aí tu está morto, mas tu ainda está encarnado. Tu não desencarnaste. O contrário da outra situação. Físico, mas nós estamos ainda ligados. Estamos ainda ligados. A família, Exatamente. A matéria, nas coisas, né, no dia a dia. Exatamente. Biologicamente nós morremos, mas ainda não desencarnamos porque nós ainda estamos ligados ao corpo físico que permanece ali. Certo, São as duas situações, que a primeira é o contrário, né? Quer dizer, tu desencarnou e não morreu, e essa tu morreu e não desencarnou. Essas as duas coisas que acontecem. Então é isso assim que a gente mais ou menos classifica o que é a morte, que ela é só o corpo físico que morre. Nós somos espíritos, nós continuamos a nossa caminhada evolutiva por aí afora. Certo. Eu li um livro, Paulo, um livro de mensagens do Chico Xavier, aqueles livros a qual os desencarnados mandavam notícias assim aos seus pais, né, os filhos que desencarnaram, e me lembro de uma das mensagens que o filho dizia para sua mãe e para seu pai, dizendo, né, pai e mãe, eu estou vivo. Exatamente. Né, que ele dizendo assim, que morrer é a coisa mais fácil do mundo. O difícil, disse ele, é desencarnar. Então ele disse que era desencarnar. É desencarnar das coisas que ele gostava, da família, exatamente, da casa, da moto, da namorada, que ainda estava ligado ainda à matéria. Fica ligado à matéria, fica ligado às coisas materiais, quer dizer, não está desencarnado ainda totalmente, né? Não está ainda. Está focado ainda nessas coisas. Então essa é a diferença básica que tem. Certo. Porque muita gente confunde, morreu, terminou. Não terminou. Como tu diz assim, o morrer é simples, morrer é fácil. Né? O problema até é não desencarnar. Porque esse desencarne, a gente sabe assim, que no processo de desencarne, né, após a morte, todos nós vamos passar por um período meio complicado, que chama-se o período de perturbação. E essa perturbação não é igual para todos, vai depender da evolução do espírito. Então, esse período de perturbação, digamos assim, para mim pode ser fácil, para ti pode ser mais complicado, mais difícil, depende do apego às coisas materiais e uma outra série de coisas, né, que a gente tem. Paulo, e por que ainda tantas pessoas têm medo da morte? Por que, Paulo? Apesar assim da grande maioria, né, de pessoas que são espiritualistas, e não só os espiritualistas, nós espíritas também, tem muito espírita que tem medo de morrer, né? Tem espírito que tem medo de morrer. Embora acreditar na imortalidade da alma, a gente tem medo de morrer. Por que a gente tem esse medo? Primeiro, por uma coisa inata que a gente traz conosco desde o nascimento, né? Que é o instinto de conservação. Tá? Isso é uma coisa inata que a gente traz. Todos nós temos esse instinto de conservação. Então, a gente não quer morrer, a gente conhece, sabe como é que o processo, como é que funciona, mas na hora de tu vai amanhã, mas não dá para adiar, quem sabe deixa mais uns dias, que a gente não quer, né? É o instinto de conservação que fala mais alto. Isso é um dos motivos. Um outro motivo que a gente tem medo, que as pessoas têm, é a noção insuficiente das coisas espirituais.
né? A pessoa não tem noção de como é que funciona, o que vai encontrar do lado de lá, como é que é essa passagem, né? Então, aí resulta num medo também de ficar meio trancado nesse aspecto, né? O desconhecimento do que acontece durante essa transição, essa turbulência, o desconhecimento do que nós vamos encontrar do lado de lá, como é que vai ser a nossa chegada lá. Então, tudo isso faz com que a gente sinta esse medo de morrer, embora a gente tenha consciência de que a morte não existe, porque não existe, digamos assim, milagres. Eu estou aqui conversando contigo, no momento que eu morri, eu apareço do lado de lá exatamente como eu estou, exatamente como eu sou. O que vai mudar? A única coisa que vai mudar é a aparência, é o meu corpo físico. Esse eu não vou ter mais, mas vou ter um corpo exatamente bonito, como esse aqui, né? Mas é um corpo mais leve, mais sutil, eu vou ter que me adaptar a ele, né? Mas não muda nada, não existem mudanças bruscas, isso aí não. E as religiões ainda, hoje em dia, pouco fazem para esclarecer seus adeptos a respeito da vida além do túmulo. E muitas ainda, quando fazem, elas fazem de forma equivocada, assustando mais as pessoas com penas eternas, com fogo, né, que fica ardendo a vida inteira. No caldeirão, então, por aí é complicado, né? Agora, por sorte, a gente tem a doutrina de espírita, né, que ela vem nos alertar, nos esclarecer e nos proporcionar, através desses esclarecimentos, tanto teóricos quanto práticos, né, através das mesas mediúnicas, a gente está toda hora conversando, trocando ideia com os espíritos, né, a enfrentar com serenidade, né, que a morte, né, que digamos assim, a vida após a morte, ela deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, né? Muita pessoa faz uma hipótese, o que realmente pode acontecer, não, a gente vê que aquilo é real, não é mais uma coisa hipotética, é uma coisa real, né? E que nós devemos entender e nos conscientizar isso, né? Que a morte ela não é uma opção, que a morte ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Todos nós vamos ter que passar por isso. A única certeza da vida. É a única certeza que nós temos essa aí. Todos nós vamos ter que enfrentar, né? E que nós devemos estar preparados para esse momento, né? E aqui tem uma historinha que diz assim, uma coisa que a gente leu dentro da biografia, que foi uma coisa interessante, o Sócrates, por exemplo, né? Vejamos que o exemplo de Sócrates. O Sócrates, quando o júri de Atenas condenou ele à morte, para ele tomar cicuta, foi envenenamento, né? A sua esposa, preocupada, correu até a prisão, né, e gritando, Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Falando para ele, né? Te condenaram à morte. E o Sócrates respondeu com uma tranquilidade, bem serena, assim, diz assim, eles também já estão mortos. E ela levou um choque, diz assim, mas Sócrates, eles te condenaram à morte, tu vai morrer, né? E ele diz assim, mas a tua sentença é uma coisa injusta, não é uma coisa justa. É injusta essa sentença que eles te deram. Né? E o Sócrates diz assim, mas se tu querias que fosse justa? Né? Quer dizer, a serenidade que ele enfrentou. Isso aí prova o quê? Cara, a serenidade é um produto da educação mental. E na época o Sócrates já tinha essa educação aliás, mental, educação educacional. Né? Então, essa educação para a morte que nós temos que começar a adquirir, né? Devagarinho adquirir essa educação. Porque, na realidade, né, a gente está sempre preocupada com umas coisas da vida. Nós devemos pensar um pouco a respeito da morte. Tem aquele outro exemplo, né, Madeira, que tu conhece, o Chico Xavier, quando fez uma viagem de um lugar para outro, de avião, né, que eles passaram por um período de turbulência, ele apavorado, juntamente com as outras pessoas, diz, socorro, socorro, nós vamos morrer, aquela coisa, né? Aí apareceu o Emmanuel e disse, mas por que essa gritaria toda? O que é que acontece? Não, nós estamos em perigo, nós vamos morrer. Né? E o que o Emmanuel diz para ele? Sim, vocês vão morrer, mas pelo menos morram com educação. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? E a gente só cuida da educação para a vida, a gente tem que procurar também nos educar devagarinho assim, para as coisas da imortalidade, né, Madeira? Né? Paulo, a nossa morte, ela é programada na espiritualidade? Digo, é programada a forma e a idade a qual vamos morrer, vamos desencarnar? Os processos reencarnatórios, todos eles não há improvisação. Né? Todo processo reencarnatório, por mais simples que seja, ele é analisado minuciosamente, fundamentado principalmente em quê? Na lógica e na moralidade, tendo em vista o quê? O nosso progresso espiritual. Então, todos os acontecimentos, né, todos os casos de reencarnação, eles são determinados previamente, com exceção apenas do suicídio. E suicídio pode ser tanto consciente como inconsciente.
O suicídio ele não é programado. Os demais tipos de morte são programados na espiritualidade. Certo. Né? O suicídio não. Certo. Isso aí não é programado, né, Madeira? Né? Perfeito. Paulo, então, e o que pensar, Paulo, da opinião de algumas pessoas, Paulo, que dizem que ninguém vai antes da hora, Paulo? O que pensar dessa opinião? Essa opinião assim é um pouco equivocada, né, Madeira? Porque se nós vamos analisar assim dois aspectos, né, importantes, esses aspectos esses que surgem por ocasião do nascimento. Em primeiro lugar, o potencial genético do corpo humano. Tá? Então, esse potencial genético ele vai determinar a formação de um corpo com determinadas potencialidades e com determinadas limitações. O segundo aspecto, o potencial energético do perispírito. Né? Ou seja, esse potencial ele vai levar para o corpo as energias positivas ou as energias negativas de acordo com as características evolutivas. Né? Então, essas energias, elas vão provocar alterações no potencial genético e no funcionamento também do nosso corpo. Né? Então, da interação desses dois aspectos no complexo humano, que é o corpo, espírito e perispírito, nós vamos ter, digamos assim, teoricamente, estabelecido um potencial de vida, uma duração de tempo, um limite de vida. Tá? Então, que a gente chama de vitalidade, ou energia vital, ou fluido vital, né? Que, em tese, vai determinar quanto tempo a gente vai, mais ou menos, durar aqui na Terra. Tá? Agora, por que em tese a gente coloca aí? Porque aí entra uma coisa muito importante, que é o nosso livre-arbítrio. Né? De repente, eu estou programado para a espiritualidade para durar 60 anos, mas aí entra o meu livre-arbítrio. E o que acontece? O nosso livre-arbítrio pode levar o espiritismo, leva o perispírito a possibilidade de alterar, né, essas características energéticas, podem ser alteradas, né, com as energias positivas ou negativas, alterando, consequentemente, a duração, ou seja, o tempo de vida. Né? Então, essa alteração, ou ela pode ser para melhor, para mais, ou para pior, para menos. Depende das condições das quais eu, digamos assim, levo a minha vida. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. A gente sabe que o fluido vital, a gente pode repor ele até através de um aperto de mão, de um abraço, através da alimentação, mas a gente tem que saber dosar isso aí, né? Tem que saber dosar. Por exemplo, assim, estudos comprovam, Madeira, que o consumo, por exemplo, assim, de um cigarro no organismo físico dá um desgaste orgânico de 12 a 14 minutos de vida. O consumo de um cigarro. Consumir um cigarro, tu diminui 12 a 14 minutos na tua vida. O consumo de 5 cigarros, né, dá uma diminuição de 1 hora na nossa vida. Então, quer dizer, aí entra o meu livre-arbítrio para a parte dos fumos. Então, quer dizer, se eu durar 60 e começar a ser um fumante inveterado, eu vou começar a diminuir. Vai diminuir esse período de vida, né? Isso aí vai... Né? Então, só por esse exemplo, a gente já pode tirar a conclusão de que ninguém vai antes da hora. Né? Ninguém vai, digamos assim, quando me fez a pergunta, né? Antes da hora. Muitas vezes, a gente é que diminui o nosso tempo de vida. Nós diminuímos... Por quê? Por mal emprego do nosso livre-arbítrio. Então, aí a gente vai deteriorando, vai abusando e vai causando consequências diretamente no nosso organismo. Né? Corpo físico, abusa da alimentação. Abusa da alimentação, qualquer tipo de vício. Né? Logicamente, vai influenciar no teu perispírito, né? E depois no corpo físico, tu vai acabar diminuindo esse período de tempo que seria programado. Paulo, e quem nos recebe na espiritualidade após o nosso desencarne, Paulo? Quem vai nos receber na espiritualidade? Olha, quem nos recebe na espiritualidade são os amigos espirituais, amigos benfeitores, nosso anjo de guarda, são pessoas que nos recebem, os nossos familiares, se tiverem condições evolutivas para tal, né, se já tiverem desencarnado e estão em condições de receber, eles nos recebem. E, às vezes, é um fato interessante, muitas vezes, antes deles nos receber, já estão aqui, né, até nos preparando, né, para o nosso desligamento, para o nosso encarne. Até muitas vezes nos ajudam até nesse aspecto. Né? Então, esse pessoal aqui está... Amigos, por exemplo, assim, a gente conhece um determinado amigo, depois passa o tempo, a gente nunca mais viu, aquela coisa toda, de repente o cara já até faleceu, já morreu, a gente não sabe. De repente a gente morre, né? Qual é a nossa surpresa? Quando ele está nos esperando lá. Então, e após essa receptividade dos parentes, dos amigos, né? Após assim, a nossa morte, o nosso desencarne, e para onde vamos, Paulo? Bom, o para onde vamos, né, depende do nosso
estado vibratório. Tá? Isso aí é complicado. Porque, acima dele, o espírito ele sempre será atraído para as regiões espirituais com as quais ele está se afinizando moralmente. Então, se nós tivermos um pensamento elevado, né, um pensamento bom, nós vamos para regiões boas. Se nós tivermos um pensamento deletério, automaticamente a nossa região não será tão boa. Né? Nós vamos ficar, né, nós somos forçados, nós somos, a maioria, apegados excessivamente às coisas materiais. Então, essas pessoas que ficam apegadas às coisas materiais, muitas vezes eles permanecem até aqui na Terra. Né? Então, eles passam um tempo aqui até que ocorra o descondicionamento dessa desconexão, digamos assim, psíquica. Então, aí ele vai ser recolhido, vai ser encaminhado para um local de acordo com as necessidades que ele apresenta na hora. Mas, fundamentalmente, depende do nosso padrão vibratório. Depende de cada um de nós. Cada um, é individual. É individual. É individual, exatamente. Individual. Paulo, a morte, Paulo, ela apaga as nossas falhas, os nossos erros, os nossos equívocos, e também apaga, Paulo, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Ela apaga? Não. A morte não apaga nada, porque, como nós falamos anteriormente, não existe milagres, né? Nós, no momento que desencarnarmos, nós vamos ser a mesma pessoa que nós estávamos aqui na Terra. Não vai mudar em nada, com exceção do corpo. Continuamos sendo o mesmo. Continuamos sendo a mesma. Não. Né? Agora virou um santo ou virou o contrário? Não, né? tem. Nós vamos continuar exatamente sendo a mesma pessoa, né? Nós continuamos com a nossa individualidade normal. Nós teremos os nossos conhecimentos, nós vamos continuar com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. Né? Quer dizer, a morte ela não nos livra dessas imperfeições. Nós continuamos exatamente como nós somos. Continuamos as mesmas pessoas. Exatamente as mesmas pessoas. E eu te pergunto, Paulo, aquelas pessoas que prejudicamos e lesamos e que não nos perdoaram, mas que já morreram, que já desencarnaram, antes de nós, elas poderão nos recepcionar e também a vir nos prejudicar após a nossa morte, o nosso desencarne, aquelas pessoas a qual nós prejudicamos e lesamos e que não nos perdoaram? Com certeza. É que nós temos que ficar de olho grande, né? Bem vigilantes. Exatamente, porque quando se pratica o mal na Terra, as consequências elas podem ser trágicas durante a própria encarnação, a reencarnação que a gente está, ou após a nossa morte também. Né? Porque assim, se eu fiz mal a alguém, aí esse alguém desencarnou e não me perdoou, o que vai acontecer? Ele pode me perseguir. Tá? Porque nós temos que atentar para o seguinte maneira. Vamos fazer uma comparação assim. Se tu é meu inimigo, tá? A gente não se dá, nós estamos em inimizade. Mas eu estou aqui contigo, tudo bem? Tu quer fazer qualquer coisa contra mim? Eu estou te enxergando, eu estou te vendo, eu consigo certo. Burlar, passar para o outro lado. No momento que tu desencarna, tu está com a faca e o queijo na mão para fazer qualquer coisa contra mim, porque eu estou impotente para fazer. Tá? Então, muitas vezes, eles até estão esperando no nosso desencarne, estão ali na beira do nosso leito nos esperando. Entendo. E muitas vezes, não só eles, como também os amigos deles, que muitas vezes também não são simpáticos a nós, estão se juntam e vêm para nos prejudicar. É por isso que Jesus, né, nos aconselha: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É por causa desse fato, porque é muito pior na espiritualidade do que aqui. Bom a gente não prejudicar e não lesar ninguém. Toda a vida. Esse é o aconselhável. Bom a gente fazer o bem àquelas pessoas que nos querem bem, nos recebendo. Exatamente. Perfeito, Paulo. Paulo, o que de fato levamos deste mundo após a nossa morte, o nosso desencarne? O que de fato realmente levamos deste mundo, Paulo? O que nós levamos daqui são as nossas lembranças, as coisas boas, as coisas más que nós fizemos, né? O bem que a gente fez é importantíssimo, isso conta muito ponto para nós, né? As nossas experiências, as nossas virtudes, também os nossos defeitos, nós levamos junto, né? Os conhecimentos adquiridos, enfim, o nosso progresso moral. Essa é a nossa bagagem que nós vamos, na nossa viagem, a nossa malinha que tem que estar pronta para levar para lá. Quanto mais coisas boas a gente colocar nessa bagagem, melhor a gente vai se dar do lado de lá. Vamos chegar lá com as malas cheias de coisas boas, cheias de virtudes. Paulo, que consequências sobre um espírito pode ter as lamentações de sua família quando de sua morte, Paulo?
no momento que a gente desencarna, né, mesmo aquelas pessoas que estão preparadas para a vida espiritual, elas ficam ligadas psiquicamente aos seus familiares, né, colhendo as suas impressões, colhendo os seus sentimentos, e isso pode ajudá-los ou prejudicá-los. Né? Vai depender do que os familiares estão pensando no momento. Né? Então, por isso que a gente, assim, ó, dores exacerbadas, angústias, desespero, revolta, inconformação, isso aí faz muito mal para o espírito. Vai prejudicar no seu desenvolvimento para a vida espiritual e também para a sua evolução. Por isso que a gente tem que estar muito centrado, assim, né? A gente sabe que é difícil, o momento é difícil, desencarnar uma pessoa, um familiar nosso, né? Mas a gente que tem conhecimento tem que ficar focado nisso. Procura fazer uma oração, que aquilo ali é uma passagem temporária, que amanhã ou depois nós vamos nos encontrar novamente. Né? Uma separação temporária. Uma oração temporária, né? De repente, no dia de finados, as pessoas que iniciaram, não vai lá no cemitério, porque lá a gente sabe que não tem nada. Então faz uma oração em casa, de homenagear o ente querido, faz uma doação de homenagem a ele, esse tipo de coisa assim, que aí está ajudando o espírito, cara. Né? E eles ficam muito felizes quando vêem na prática do bem. Bom, as considerações finais, Paulo? Eu só agradecer pela oportunidade que foi dada de a gente poder estar aqui contribuindo assim, né, com a doutrina. Espero que o pessoal tenha aproveitado e tenha. Bom, nós agradecemos bastante por trazer esse tema tão importante, como eu disseste, nós temos que pensar na transitoriedade da vida. É preciso, é necessário pensar, porque somos espíritos eternos, né, e estamos aqui numa viagem. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Isso aqui é a nossa casa, né? Estamos aqui para pôr em prática o que a gente aprendeu no mundo da perfeição. Porque para a gente chegar à perfeição, nós temos que ter essa convivência, né, com as pessoas. Perfeito, Paulo. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos bastante. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de muita alegria, saúde, paz, harmonia, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.